Bom dia, alunos! Agora nós vamos falar um pouquinho dos vírus. Os vírus têm algumas características específicas dele. Então, a primeira é que eles não são formados por células. Eles são chamados de acelulares. Isso quer dizer que eles vão ter que usar a célula de outro indivíduo para fazer o que ele precisa. Então, eles só conseguem viver e se reproduzir dentro da célula de outro organismo. E é por isso que os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles são obrigados a invadir as células de outros seres vivos. E, como consequência, isso acaba causando doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas. Existem alguns vírus que têm algumas aplicações interessantes. Por exemplo, a tulipa é uma planta que, quando ela é infectada por um tipo específico de vírus, ele gera flores com uma coloração diferente. E existe uma aplicação médica de que alguns estudos mostraram que certos tipos de vírus são capazes de atacar somente as células que interessam durante o tratamento de alguma doença. Então, também seria uma aplicação médica. Aqui nós temos um exemplo, a imagem é do coronavírus, num microscópio computadorizado. E como esses vírus vão invadir a célula? Então, esse desenho aqui representa a nossa célula com o nosso núcleo e o nosso material genético. O vírus, ele chega até o receptor da célula e ele consegue, dependendo do vírus, ele consegue encaixar em um certo receptor. E aí, se ele conseguir enganar esse receptor, ele mesmo coloca o material genético do vírus lá dentro da célula. Então, o receptor, entre aspas, libera a entrada do material genético do vírus na célula. Esse material genético passa a comandar dentro da célula a fabricação de novos vírus. Então, na verdade, quando você é invadido por um vírus, você se torna uma fábrica dele. Esses vírus não cabem dentro da célula, porque ela é muito pequenininha e estoura. E aí ela espalha esses vírus para o seu corpo e ele pode invadir novas células que vão se tornar novas fábricas. E aí ele vai multiplicando o vírus utilizando o seu corpo. E aí esse vírus fica no seu corpo, né, e ele pode ser lançado, dependendo do tipo de vírus, no ar, no ambiente por uma tosse, um espirro, alguma coisa assim. Se alguém respirar esse ar, ele vai contrair o vírus. A melhor maneira de prevenir uma doença causada por um vírus, essas doenças são chamadas de viroses, são as vacinas. O que é vacina? É você colocar um vírus morto ou fraquinho no corpo de um indivíduo. Então, na seringa, né, você vai injetar esse vírus morto ou enfraquecido e ele vai atuar como um antígeno. Um antígeno é uma substância estranha a um organismo que provoca a produção dos anticorpos. Então, esse vírus entrou estranhamente no nosso corpo, mas eles não causam doenças, porque eles estão mortos ou fracos. E aí ele estimula o nosso corpo a produzir um anticorpo, uma substância produzida pelo nosso sistema de defesa para combater esse antígeno. Então, de uma maneira simples, ele pega o vírus morto e o nosso corpo começa a fazer uma defesa contra esse vírus. E aí o nosso organismo produz o anticorpo específico para aquele vírus. Ou seja, ele vai matar o vírus que já está morto. Mas a gente fica com aquela informação de como produzir essa substância. E caso a gente seja infectado pelo vírus não morto, a gente consegue se defender antes de ficar doente. Então, é uma prevenção. Assim, pessoal, a gente pode dizer que a vacina é uma maneira de ensinar o nosso corpo a não ficar doente. Nós temos aqui algumas doenças causadas por vírus. A mais famosa delas é a gripe, causada pelo vírus influenza. Nós temos 3 tipos de influenza, o A, o B e o C.
Os sintomas são febre, coriza que é nariz escorrendo, tosse, dor de cabeça, mal-estar e inflamação do sistema respiratório. Ela é transmitida pelos aerosóis, que é o que a gente chama, o termo que a gente chama quando a pessoa tosse ou espirra, parece um spray. E objetos contaminados por essas secreções nasais. A pessoa pôs a mão no nariz, na boca, depois encostou no objeto e a outra pessoa foi lá e encostou. E pôs a mão na boca. Tratamento: repouso e uma nutrição boa. Os remédios receitados pelo médico, eles vão ajudar a melhorar esses sintomas até que o seu corpo consiga combater o vírus. E o número de casos é maior no inverno, não por causa do frio, mas porque a gente fica mais tempo em ambientes fechados, sem circular tanto ar. Esse vírus ele tem uma facilidade em circular no ar frio, mas no frio a gente se mantém em locais fechados, então é mais fácil a transmissão, né? Não é verdade que é o ar frio que passa a gripe, é o vírus influenza. Então, se você tomar um ar frio da geladeira e não tiver o vírus, você não vai ficar com gripe. A vacinação da gripe ela é feita todo ano, porque ela é atualizada, como se a gente informasse o nosso corpo do formato do vírus da influenza naquele ano, para que ele se proteja da doença. Nós temos o resfriado comum, que também é bem conhecido. Ele pode ser causado por vários tipos de vírus, um deles é o rinovírus, esse daqui demonstrado na imagem, e também é transmitido por secreções nasais, por objetos contaminados. A diferença é que os sintomas são mais leves, é um espirro, uma tosse, um nariz escorrendo, um nariz tapado. Pode dar uma dor de garganta, uma inflamação na garganta ou no ouvido. E também os remédios são para melhorar esses sintomas até a gente conseguir destruir esse vírus no nosso corpo. E o coronavírus, que todo mundo está ouvindo falar esse ano. Aqui a imagem do coronavírus sendo atacado aqui pela célula de defesa do nosso organismo. Esse aqui é o glóbulo branco, nossa célula de defesa, e o coronavírus. O coronavírus também é transmitido pelo aerosol, né, pelo ar, através do espirro, da tosse e também por objetos contaminados. E aí, por causa disso, a maneira de se prevenir do coronavírus é lavar bem as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar as aglomerações, manter os ambientes ventilados e não compartilhar objetos pessoais, como copo, garrafinha, por exemplo. Pessoal, nesse momento, a gente ainda não tem a vacinação da população do coronavírus. Então, essas medidas são medidas de segurança para que a gente diminua a circulação do vírus e para que ele atinja menos pessoas. Por quê? A gente acabou de falar que as pessoas são as fábricas do vírus. Então, se ele entrar em menos pessoas, temos menos pessoas fabricando o vírus e a circulação dele vai diminuindo. O coronavírus ele tem vários tipos de sintomas. Algumas pessoas não sentem os sintomas, mas transmitem. Algumas pessoas têm sintomas mais leves e algumas pessoas têm sintomas muito graves, precisando inclusive da ventilação mecânica, que é o que o pessoal chama de intubar, e muitas pessoas acabam morrendo por causa disso. Então, como existem esses vários graus e a gente ainda não tem todos os motivos que levam uma pessoa a ter o sintoma mais leve ou mais grave, a melhor maneira de agir agora é a prevenção. Então, aqui a máscara, que está sendo muito utilizada, já que estamos numa pandemia, ou seja, o vírus está atingindo pessoas do mundo todo. Essa máscara deve ser colocada corretamente, ela tem que cobrir o nariz e a boca, ela tem que ficar justinha para que ela não fique com frestas, para não entrar o ar se estiver contaminado. E quando a gente for mexer na máscara ou tirar ela, é somente no elástico, porque essa região da frente, ela estaria com o vírus. Aí na hora de tirar, a gente tira pelo elástico. O certo é colocar ela num saquinho antes de jogar no lixo, porque se o saco do lixo rasgar essa máscara no ambiente, ela vai contaminar o ambiente. Então, se ela estiver num saquinho à parte, ela não vai contaminar o ambiente. Se for a máscara de pano, você deve fazer a higienização dela
corretamente. Então, você não guarda para usar no dia seguinte, você limpa ela. Outra doença causada por vírus é a catapora, ou chamada de varicela, que dá febre, manchas vermelhas com bolhas sobre a pele e muita coceira. Ela também é transmitida pelo ar por meio das gotículas contaminadas e também temos a vacinação como forma de prevenção. Nós temos a poliomielite ou paralisia infantil, que também é causada por um vírus e que gera danos ao sistema nervoso, podendo causar a paralisia dos músculos. Então, a paralisia infantil, ela pode causar febre, dor de cabeça, fortes dores musculares, vômitos, mas pode paralisar o crescimento de alguns membros e pode atingir também músculos respiratórios, podendo ser fatal. Ela também é transmitida pelas gotículas de tosse ou espirro de pessoas contaminadas ou com as fezes dos doentes. E a prevenção existe, que é a vacina da gotinha. Gente, uma notícia bem triste, né? Essa notícia aqui de 2018, mais de 300 municípios enfrentam o risco da poliomielite. Há 28 anos, o país não registra casos, mas a doença pode retornar. As pessoas começaram a não tomar a vacina e aí a doença reapareceu, essa circulação na população que não está vacinada. Então, existe a vacina, ela é totalmente segura, ela evita sérios danos, não tem motivo nenhum para que as pessoas não tomem a vacina. A vacina é uma maneira de reduzir a quantidade de alguma infecção transmitida, no caso, pelo ar. Então, como eu falei para vocês, o agente causador da doença ele é colocado morto, enfraquecido no corpo do indivíduo. Nosso sistema de defesa vai lá ver o que está acontecendo, faz uma defesa contra esse vírus, produzindo uma substância. No caso, você não ficará doente, porque esse vírus está morto ou enfraquecido, mas o nosso sistema de defesa vai aprender a se defender desse vírus. E se algum dia esse vírus entrar dentro de você vivo, né, vivo já é não mais morto ou enfraquecido, o nosso sistema de defesa rapidamente produz uma resposta e evita que nós fiquemos doentes. E a última doença causada por vírus que nós vamos falar hoje é a dengue, transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti contaminado. Nós temos dois tipos de dengue, a clássica. A dengue clássica é aquela que não gera muitas complicações. Ela gera sintomas como febre alta, dores de cabeça, nos olhos e nas articulações, cansaço, dor muscular e manchas vermelhas no corpo. E nós temos a dengue hemorrágica, que é mais comum quando a pessoa é infectada uma segunda vez pelo vírus da dengue. Aí os sintomas são semelhantes ao da clássica, mas eles podem causar hemorragia nos órgãos, que é um sangramento descontrolado que pode gerar a morte. A melhor maneira aqui é a prevenção, evitando o acúmulo de água parada, que é onde essas fêmeas vão colocar os ovinhos dela e se proliferar. Então, é uma maneira da gente evitar que a fêmea do Aedes, que vai levar o vírus da dengue, consiga se reproduzir e multiplicar quem leva esse vírus. Pessoal, existem inúmeras outras doenças causadas pelos vírus. Nós falamos de algumas delas. E por hoje é só. Obrigada pela atenção.